Olá pessoal, bem-vindo ao canal Maravilha de Mulher, o canal mais empreendedor do Brasil. E se você é um empreendedor como eu, você está sempre... Uma das características que nós temos, a gente é sempre muito curioso, estamos sempre buscando novas formas de fazer as coisas, sempre analisando situações diferentes. E às vezes a gente cabe no se. E se eu fizer isso? E se isso acontecer? E esse final de semana eu tive uma reflexão muito bacana com o meu filho, que eu vou compartilhar com vocês, que vai mudar a maneira de você pensar sobre as coisas. Então fica até o finalzinho para você saber. Então nós fomos faz alguns dias em uma outra cidade visitar uma rádio lá. E o dono dessa rádio, pioneiro, tem mais de 30 emissoras, conhece tudo, né? Ele tá nesse meio há muitos anos. Para mim tudo isso é muito novo. E meu filho mais velho, então, começou a fazer muitas perguntas, perguntando como que as coisas funcionavam. E eu vi assim aquela empolgação, ele mostrando o transmissor, mostrando a antena e explicando tudo ali como que funciona. E foi muito bacana, né? Meu filho está passando por aquilo ali. Eu falei quando nós estávamos voltando para casa, eu conversei com meu filho, perguntei o que ele achou da visita, né? Como que ele aprendeu de novo. E ele falou que foi super legal. E eu falei, meu filho, sabia que se meu pai estivesse aqui, ele que estaria te ensinando tudo isso, né? Porque eu tive aquela sensação da figura do pai ali, né? Ensinando pro meu filho e tudo mais, do avô, vamos dizer, né? E daí meu filho, de 10 anos, falou pra mim assim... Mas mãe, se o meu avô estivesse aqui, nós não estaríamos aqui. E ele tem total razão, porque nós só pensamos em voltar para o Brasil depois que meu pai faleceu. A gente nunca teve isso nos planos, isso nunca esteve nas nossas metas. Então, de fato, se meu pai estivesse aqui ainda, eles nunca teriam esse contato com as rádios e como que as coisas funcionam tão bem. Então, eu achei muito interessante porque às vezes a gente vê uma situação e a gente imagina ela, poxa, se meu pai estivesse aqui, ai, como que ele faria? Ai, se meu pai estivesse aqui comigo, ia ser dessa forma. Mas sem pensar que, de fato, se meu pai estivesse aqui, eu não estaria aqui, minha família, a gente não estaria aqui e não teria tido todas essas oportunidades e esse crescimento que nós tivemos nesse tempo. Então, naquele momento, eu pude entender que tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes é algo trágico, é um momento difícil, é algo que você não espera, que vai te levar para o caminho que você tinha que ir. Só que não estava nos seus planos, não estava nas suas metas. E às vezes a gente fica dando muito significado para as coisas, ou a gente quer mudar as coisas, mas mesmo assim ter aquela evolução. E aí você pensa, tudo que você já passou na sua vida, as dores que você já passou, o sofrimento, as alegrias, tudo isso compôs para que você fosse a pessoa que você seria hoje. E sem isso, você não seria. Claro que nesse processo tem que haver um conhecimento, um autoconhecimento, você tem que entender o seu papel naquilo tudo, porque também não adianta a gente passar pelas coisas e não entender e ficar se culpando, ficar vivendo no passado, porque daí você não cresce, né? Estou dizendo de ter um crescimento. Eu, por exemplo, eu tive que crescer muito rápido, né? Com 15 anos, a minha irmã estava muito doente e minha mãe viajava muito, meu pai ficava aqui no Brasil tentando pagar as contas, a gente morava nos Estados Unidos, o dólar começou a subir, a gente jamais pensou que chegaria ao absurdo que está. Mas eu ficava com meus irmãos sozinha, eu tive que aprender a fazer comida, eu levava eles para a escola, porque lá a gente começa a dirigir com 16 anos. E eu fazia um papel de mãe, praticamente eu tinha que ser muito responsável. E eu lembro uma vez que alguém chegou pra mim e falou assim, nossa, eu nunca conheci alguém tão madura como você, né? Porque aí depois minha irmã veio a falecer e eu comecei a analisar as coisas por outra ótica, sabe? Quando tinha picuinha de amigas, drama de meninas ou com menino, assim, eu falava assim, gente, eu já perdi a minha irmã. Minha irmã já faleceu, aí de uma doença, sabe, que ela nasceu com aquilo, ela sofreu tanto, e ela tinha tanta vontade de viver, ela queria pular de paraquedas, uma pessoa maravilhosa, assim, que merecia viver, merecia, né? Aí a gente vê tanta gente ruim e fala, por que Deus não leva essas pessoas? Brincadeira. Mas
ela foi, né? Ela cumpriu a missão dela aqui, ela se foi. Então eu passava tudo por esse filtro. Essas coisinhas que tá acontecendo aqui, com as amigas, com o carinha lá, daqui 5 anos, quão importante isso vai ser na minha vida? Isso vai ter alguma relevância? Isso vai mudar meu futuro? Isso vai me afetar? E eu vou falar pra vocês, na verdade, se você colocar tudo na ponta do lápis ali, a maioria das coisas daqui 5 anos não vai ter importância nenhuma. Então a gente tem que dar menos significado para as coisas e fazer as coisas ser maiores do que elas são e sofrer nesse processo, né? A gente passar por um filtro que ajuda a gente a entender que tudo aquilo que você passa vai tornando você no seu propósito, a pessoa que você deve ser. Porque somente a pessoa que já passou por aquela situação vai poder ajudar uma outra que talvez no futuro vai estar passando por aquilo. E talvez você vai ser aquela voz iluminada que vai ajudar aquela pessoa naquele momento. Então, a gente não pensar no si, né? Já pensar, se eu não tivesse filhos, nossa, eu trabalharia 24 horas, eu estaria 1000 passos à frente, mas talvez se eu não tivesse me tornado mãe, eu não teria essa força, essa coragem que eu tenho hoje, essa determinação, porque foi me tornando mãe que eu me descobri, que eu lutei, sabe, de você poder lutar, do que eu descobri o que é amar de verdade, né? Você tem um amor para aquelas crianças. Então, a gente daí vai avaliando que tudo que você vai passando é exatamente o que você deve passar para se tornar a pessoa que você tem que se tornar. Só que nesse processo, a gente tem que estar sempre aprendendo e não viver no si. Mas se tivesse sido assim, se eu não tivesse feito isso, se a pessoa tivesse feito aquilo, entende? A gente tem que mudar o significado das coisas. Então a mensagem de hoje é: se liberte do si, tá? E saiba que você está exatamente onde você deveria estar. E se você quer estar num outro nível, se você quer ter uma vida diferente, basta você encarar as coisas de uma maneira diferente. Então, se você curtiu esse vídeo, espero que tenha te ajudado a fazer essa reflexão de vida, de como que a gente pode realmente pegar tudo que a gente já passou e dar um significado melhor, para que nós possamos realmente ter uma vida mais plena e feliz. E se você curtiu esse vídeo, agora é o momento que você me ajuda muito, é o significado, é o propósito de você estar aqui, é você compartilhar esse vídeo, é você clicar aqui no inscrever-se, tá? Inscreva-se, clica o sininho aí, dá um like, porque é isso que faz o YouTube ver, caramba, é um conteúdo bom, vamos entregar para mais pessoas, para que mais pessoas possam estar tendo essas reflexões de vida também. Brigadão, gente! Até a próxima. Tchau!